Boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar. Isso aí, boa noite, Kátia, Valdoir. Pontualmente 7 horas, né? 19 horas. Estamos aqui já esperando, deixa eu já mandar aqui, aliás, esperando o convite para a maravilhosa Teca que vai estar comigo hoje. Deixa eu só compartilhar aqui, gente, só um segundinho. Vamos convidar a Teca. Boa noite, Mari, Aline, bem-vindas, meninas, Nídia, Carlos, sempre me acompanhando. Já mandei aqui o convite para ela. Agora vamos esperar ela entrar. Camila, boa noite. Que bom ter vocês aqui comigo. E para mais uma live, né, gente? Aí a Teca entrou maravilhosa. Vou esperar ela entrar aqui. Já enviei o convite. Acho que foi, né? Ao vivo tem essas coisas, né, gente? Sejam bem-vindos. Espero que o conteúdo que a gente vai abordar aqui para vocês possa ser importante, né? Deixa eu ver aqui, entrou uma mensagem. Aceitar, maravilha. Vamos ver se agora vai. Porque eu busco sempre trazer temas que estão dentro daquilo que normalmente eu realizo nos meus atendimentos, né? Das dores que normalmente as pessoas têm, né? Em relação à questão emocional. E muitas coisas a gente não associa com autoestima, né? Que é o tema que eu abordo. Mas, por exemplo, hoje a síndrome da impostora, né? Ela está totalmente relacionada com a nossa autoestima. Ué, dei um aceitar aqui. Vamos ver se... Aí, maravilha! Boa noite, E Teca! Boa noite! boa Deu certo, então? noite! Deu Ô, certo? Ela gra- estava um pouco apreensiva, me mandou mensagem que ia Menina, atrasar um pouquinho. Eu vi agora. gente, eu fui feito um raio lá no carro buscar o negócio pro Roberto, Ah, então mas tá, deu tudo Teca. certo. Deixa só o pessoal que me segue, né? E talvez quem estiver entrando aí do teu público. Gente, olha só que interessante. A Teca, eu conheci recente ela, né? Eu não conhecia. E foi através do Roberto, né? Quando me convidaram para ir conhecer o Roberto, a Kátia, que ela tá aí presente também, eu disse, nossa, eu sempre quis conhecer o Roberto, uma pessoa fantástica, né? O Roberto tinha chique, acredito que a maioria do pessoal aí já deva conhecer. E aí eu disse, não, é óbvio que eu quero participar desse evento, imagina estar próximo dele e tal, mas eu não conhecia quem era a Teca, né? Mal sabia eu, mal sabia eu, né? Que por trás de uma pessoa tão maravilhosa tem outra tanto quanto a Teca, né? Então eu cheguei lá no evento, que nós tivemos a tarde toda, e a Teca que organizou, que fez toda essa parte, né? Que acompanha já o Roberto há um bom tempo. E assim, eu não sei de uma forma mais profunda a história dela, nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui juntos hoje, né? Mas assim, o que eu posso falar é que Teca, assim, ela transmite uma amorosidade muito grande para as pessoas. É uma pessoa do bem, sabe? Aquela pessoa que você gosta de estar perto, que você gosta de ouvir, né? Que de qualquer palavra que ela falar já parece que entra pro coração, né? Então eu disse, nossa, eu gostaria muito de poder fazer uma live com ela para trazer algum conteúdo aqui, né, e agregar a vida das pessoas. Afinal de contas, estamos aqui para isso, né, Teca? Acredito que cumprindo a nossa missão, podendo levar uma boa reflexão para as pessoas, podendo impactar, né, muitas vidas. Então foi esse o propósito, né, de eu ter te convidado. E aí quando ela falou sobre a síndrome da impostora, eu disse, nossa, fechou, né? Fechou, porque hoje eu atendo muitas mulheres, principalmente, né, que têm esse sintoma, que estão passando por essa dificuldade, né? E eu disse, vai ser maravilhoso ter essa troca contigo, né? Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal e até contasse assim um pouquinho da tua história, porque eu também não sei, né, Teca, de uma forma assim
mais profunda. Então vai ser bem bacana aqui a nossa troca, a nossa live. E primeiramente, obrigada, né, por ter aceito, por estar aqui. Eu sei que tua agenda é corrida, né? Tem muitos compromissos. Acho que agora você está com o Roberto aí também, né? Então, obrigado por ter aceito, viu? Eu que agradeço o convite, gente. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada, Gabi, pelo carinho, né? Pela oportunidade de a gente fazer essa troca junta. A admiração é recíproca. A gente começou a bater um papo, eu e a Gabi, antes do evento, né? E quando ela estava lá, eu não reconheci. Ela é tão mais linda e tão mais maravilhosa do que no Instagram, que eu olhava para ela e falei, gente, essa boneca que tá aqui na frente, meu, mulher ali, teve uma hora que eu tava olhando, nossa, mas você é bonita. E eu não reconheci ela, vocês acreditam que eu não reconheci ela? Porque ela é muito mais linda pessoalmente, gente. É assim, de doer, linda. Você fica olhando pra cara dela assim, você fica até se torcendo, falando, Ai, gente, mas Teca. Ó, ó, ela interessante é você falar isso, porque olha maravilhosa. só, já vai direto para o assunto que a gente vai abordar, né? Porque se fosse, sei lá, um período atrás, anos atrás, eu ia dizer, não, imagina, ia me colocar aqui embaixo da mesa, não aceitar, porque a dificuldade de aceitar elogios, de receber, né? Então já parte desse ponto. E hoje eu me sinto privilegiada, na verdade, em estar ouvindo isso, né? Porque é algo que me faz bem, e que faz bem para qualquer pessoa quando a gente é elogiado, né? Então, saber aceitar, saber receber, dizer obrigada, obrigada, né? E você mesmo se parabenizar, então já começa por aí. Mas obrigada, viu? Obrigada. É isso, é verdade, né? Você está recebendo um elogio. Porque o que acontece na maioria das vezes, e que inclusive é uma das causas, não, dos sintomas, né? Síndrome, é realmente você ouvir, ficar feliz, Exato. mas não sentir. Porque o sentir Sim. faz o negócio acontecer, né? Mas Isso. você perguntou um pouquinho de mim, Claro, eu conta vou para o contar um pessoal pouquinho. te conhecer mais e até já quem quiser ir seguindo aí a Teca depois, né? A gente vai deixar aqui teu Instagram, enfim, já tá ali para conhecer mais o teu trabalho, enfim, a tua história, você. Mas pode falar. Obrigada. Bom, eu sou filha única, tenho 42 anos de idade, tenho uma filha de 4 anos que se chama Helena, recém-divorciada, vai fazer um ano que eu me separei e alguns meses que me divorciei. E eu sou formada em gestão comercial pela Morumbi, fiz parte de comunicação social publicitária e propaganda na Federal do Mato Grosso. Sou também aluna de Roberto Chiniachik no MBA dele, de liderança humanizada, né? Principalmente liderança humanizada. Passei por todos os processos do Roberto Chiniachik, todas as mentorias, todos os treinamentos dele. E moro em São Paulo há 20 e poucos anos de São Paulo, né? Que eu vim do interior do Mato Grosso, mas me criei, quer dizer, nasci no interior de São Paulo e me criei no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E estou nesse caminho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento desde quando eu resolvi fazer a carreira. Minha experiência profissional é toda voltada na área de negócios, eu trabalhei em editora, trabalhei em plataformas de networking, trabalhei com grandes empresas, empresários, CEOs, vice-presidentes, diretores de marketing, RH, tecnologia, com grandes eventos, com pequenos eventos, eventos de experiência, eventos que promovessem relacionamento, né? E aí, quando a volta de 2019, mais ou menos, eu resolvi Tá cortando, Teca, tá cortando. ando, mas você, Eu como ia eu falar, talvez eu achei que ia ser só pra mim, mas tá cortando a tua internet. É, é, deixa eu ver se tá eu consigo picando, mudar aqui sabe? A voz. só um minuto. É, Vamos ver normalmente se o meu melhora. 4G Vamos ver. tá Acho que tá. Se você melhor. falar mais, a gente vai perceber. Tá, tá ouvindo aí, pessoal? Como é que tá o som? Vocês estão conseguindo? Vai falando que eu vou te dar um ok. Oiê! E aí, casinha?
Tá ouvindo? Continua a Como tua é que tá para história aí, que você, qualquer Gabi? coisa eu te paro de novo. Tá bom. Não, não, tô te Não? ouvindo, tô Não te tá ouvindo. dando? Ah, tá. É que a Kátia escreveu não. Tá bom. Tá cortando ainda, ela disse. Bom, Pra e mim aí, tá como a gente melhor. Tenta faz? continuar falando assim, vamos ver se isso. Tá melhor? Tá bom. Bom, então, em 2017 eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Eu passei anos aí em área de negócio, como eu estava falando antes, e aí eu resolvi sair desse meio. Eu fiz um processo de coaching, e nesse processo de coaching eu identifiquei que eu queria mais da vida. E o que eu estava fazendo não fazia mais sentido para mim, eu gostaria de trabalhar mais com propósito, eu gostaria de trabalhar com a minha alma, com aquilo que realmente embora eu gostasse muito do que eu fazia e tinha sucesso naquilo que eu fazia, eu resolvi sair, né? E me conhecer mais, entender mais sobre mim, sobre o que eu poderia fazer que pudesse ter impacto na minha vida e impacto na vida das outras pessoas também. E aí, nesse meio tempo, aí eu peguei alguns projetos para fazer, porque eu nunca fui uma pessoa de parar, seguir focada na vida. Então, eu peguei uns projetos aqui, outros ali e tal, e nesse tempo eu fui descansando, retomando algumas coisas. Faz um tempo que eu não fazia atividade física, e para mim isso sempre foi muito importante. Então, eu fui cuidar um pouco de mim, né? Nesse momento de cuidado, eu entendi, fui dar uma olhada no mercado e eu entendi é, algumas oportunidades com as mulheres, né? Foi um momento onde aquele projeto grande da Luiza Helena Trajano estava bombando, né? O Mulheres do Brasil, o Lead Mulher também estava bombando. E aí eu falei, puxa, interessante, eu de repente podia construir algumas experiências para mulheres, né? Então, de repente, acho que essa pode ser uma alternativa. Eu conversei com umas amigas e tal, e dali nasceu o The Women, que é o meu projeto, que há 5 anos, já realizei quase 30 eventos aí, com muitas mulheres, diversas experiências diferentes, inusitadas, em São Paulo, fora de São Paulo. E aí eu comecei a minha jornada com o feminino, né? Com o trabalho do sagrado, com o trabalho de conhecimento e desenvolvimento pessoal para mulheres, proporcionando um momento diferente da rotina das mulheres. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui conhecendo diversos perfis, eu fui entendendo a necessidade das mulheres, eu fui entendendo o quanto para a gente é importante a gente ter o nosso momento, quanto isso ajuda no nosso autoconhecimento e ajuda a gente a trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa segurança. Enfim, o quanto essa troca é muito rica, quando a gente entende e se identifica uma nas vidas das Sim. outras, né? Isso foi bacana para mim. Só que aí veio a pandemia, eu mergulhei nos processos lá com o Roberto, e nesse mergulho com o Roberto eu me apaixonei pelo. Fiquei um tempo com o Roberto como funcionária, como voluntária e tudo mais. E aí depois eu resolvi voltar, né, para minhas raízes, né, na verdade para o meu chamado, para minha missão de trabalhar com as mulheres. Então eu retomei o Women, já numa outra configuração, onde a Gabi tem a oportunidade de estar com a gente, né, já com uma nova cara, com um formato de mentoria, com um formato de treinamento, com um formato de trazer conteúdos mais profundos, né? E também, ao mesmo tempo, proporcionar, de uma certa forma, uma experiência diferente, uma experiência inusitada, que mexa com esse desejo, com os sonhos, com as realizações, com, enfim, essa necessidade que nós, mulheres, temos mais do que os homens, né? De viver coisas novas, né? De experimentar coisas novas, de respirar novos ares. Então, a gente continua com a identidade, porém de uma forma mais profunda, fazendo um verdadeiro libertar, né, da nossa essência, da obra de arte que nós somos mulheres. E Muito lindo, bacana. Teca. E me diz uma coisa, essas mulheres que você já, enfim, né, tá presente nos teus cursos, nos teus programas, mentorias, você identifica essa questão assim na verdade, né, o que que é para você a síndrome da impostora, né? Eu acho que a gente pode começar por aí
para que as mulheres em casa, né, quem estiver nos ouvindo, possa ir se identificando, porque muitas vezes pode ser que você tenha esse sintoma, né, ou os sintomas, porque não é apenas um, e a pessoa não sabe, né? Então, na medida que a gente for conversando aqui, a pessoa vai, poxa, eu sou assim, né? Então, o que que você percebe que essas mulheres têm normalmente de dificuldade, né? E que se conecta com a síndrome? É, por que que eu falo sobre a síndrome da impostora, Gabi? Porque Uhum. eu passei por ela, né? A gente, você sabe muito bem disso, assim, a gente não é ético, né? Sim, A gente falar algo que a gente não tem visto, né? É muito importante quando a gente trabalha com informação, com transformação, autoconhecimento, a gente ter vivido aquilo que a gente fala, para que isso realmente sim. tenha impacto na vida dos outros, Tem né? a Então, congruência, né? Tem a a congruência, né? Não tem síndrome, como a é, gente falar. Até a gente pode na teoria, mas quando você vivencia na prática, é aquilo que eu sempre falo, né? Seria a mesma coisa eu vir aqui falar sobre autoestima quando eu nunca tive essa dificuldade, né? Que foi a minha maior dificuldade. Então, as coisas têm que estar em congruência, né? Senão não faz sentido eu repassar algo que eu não sei e não vivenciei também, né? Então, para mim, é, é... é claro que às vezes a gente pega uma Sim, referência sim, sim. aqui, uma referência ali, você vai dar uma aula, mas é diferente do que você causar uma certa transformação, né? Com aquilo que você Uhum, escolheu, decidiu, né? Trabalhar. Então, eu fui uhum. vítima da síndrome da impostora. Eu fui vítima, totalmente vítima de todos os sintomas que ela O que tem. que você normalmente passou Então, assim, que você se identificou com a síndrome? O que que te acontecia? as sintomas da síndrome da impostora é o seguinte, gente. É não receber elogio, como a própria Gabi já não aceitar, na verdade, não reconhecer que você realmente está recebendo esse elogio, que você é Uhum, como a pessoa está te elogiando, né? Então, tem dificuldade de aceitar elogio. Então, você pode receber N elogios, todo mundo pode bater palma para você, falar o que for para você, você não sente aquilo que as pessoas estão falando. Você agradece, você fica feliz e tudo mais, mas você não sente aquilo. É como se aquilo que as pessoas estão dizendo sobre você não uhum, fosse verdade para você. Tá? Isso é o seu inconsciente. Tá? O que a pessoa pode falar o quanto for, pode te encher de elogio todos os dias. Se você está sob a síndrome, você não consegue uhum, encarar aquilo como verdade. Você não sente que você realmente é o que a pessoa está te elogiando. Que você é competente, que você é linda, que você é inteligente, que você é bacana, que você é extrovertida, que você faz a diferença, que você não sei o quê. Então, eu ouvi muito isso. Ouvia muito, né? Ouço ainda, só que agora de uma forma diferente, né? E aí, e antigamente, eu ouvia e isso para mim não causava nada. Era assim, eu ficava feliz, mas eu não sentia que uhum, aquilo era verdade. Ou seja, não basta, assim, pode elogiar o quanto for, aquilo uhum, não é o suficiente, né? Então, uma outra principal característica da síndrome é o fato de você se sentir competente. Então, você é um puta profissional, bem sucedido, tá num lugar bacana, tem resultado e tal, mas você não se sente uhum, competente o suficiente. Você está sempre procurando um defeito em você, você acha que você não é bacana, você se coloca numa posição inferior às pessoas. Então, todo mundo é melhor do que você. Você está sempre se uhum, colocando abaixo. Então, fulano, Beltrano, todo mundo é melhor do que você, né? E, e isso atrapalha muito a gente a conquistar uhum, os nossos resultados. Porque se você não aceita elogio, não uhum. se sente competente, né? Como que você vai E resultados que até você a gente almeja? pode estender isso para relacionamentos, né, Teca? Que muitas vezes a pessoa, por exemplo, tá Relacionamento. com alguém, isso é bem comum acontecer, e pensar assim, poxa, eu tenho que fazer de tudo para agradar aquela pessoa, né? Porque pode ser que ela termine a relação comigo, pode ser que ela se afaste, ou daqui a pouco ela vai saber quem eu sou de verdade.
né? Então você acaba, de certa forma, se anulando, fazendo coisas que você não devia fazer, passando por cima de situações, porque você tem aquela necessidade de agradar a pessoa, né? Com aquela sensação de fraude, né? Eu sou uma fraude, em algum momento a pessoa vai descobrir que eu não sou tão boa quanto conta, né? Não, e é muito interessante o que você está falando, porque você deixa de fazer muitas coisas por conta Uhum, do medo de ser uma fraude, né? Então, primeiro que você não se sente merecedora. Então, as coisas chegam até você, você está vendo aquilo que aquilo está acontecendo com você. Tem tanto medo de ser uhum, desmascarada, né, enfim, de as pessoas olharem para você e falar, puta, não é, essa pessoa não é tudo isso, te julgarem, então tem uma preocupação muito grande uhum, com julgamento e tal, que você não encara as oportunidades que você tem, entendeu? Ou quando você encara, você dá um jeito uhum. de sabotar, você dá um jeito de É, aquilo, você dá um jeito de aquela, bloquear, vem, né? E aquilo de ver sim, aquilo que ou você ainda nem aquela vive. sensação, poxa, eu consegui atingir esse cargo aqui foi por sorte, né? Ou foi por obra do acaso, ou realmente, pô, como é que eu consegui isso, né? Nunca dá mérito para que, poxa, eu realmente mereço, eu realmente sou foda, né? Eu realmente consegui. Nunca. Não, sempre tem uma desculpa, sempre tem outra coisa na frente disso, né? Então, acredito que muitas pessoas podem ir avaliando agora, né, as suas vivências, como se sente nesse momento, em que situações identifica isso, né, no seu dia a dia, no trabalho, com a família, no relacionamento com o marido, namorado, esposo, né? Então, porque isso gera sofrimento, né? Assim, gera um desconforto gigante. Gera gera frustração, né? Porque você deixa de viver Uhum. aquilo que você quer viver, inclusive. Né? Você deixa de agarrar oportunidades maravilhosas na sua vida porque você fica com medo, fica com esse medo de ser uma fraude, sendo que Sim, você não é uma fraude, exatamente. né? Você fica com medo de você não ser merecedora, mas se chegou até você, você é merecedora, porque nada chega até a gente que a gente Sim. é As, merecedor. as coisas não se Nada chega. manifestam, né, Teca? Pode ser Não se manifestam, então, não se Oi? manifestam, né? Não está presente na tua vida. Então, se a vida que você está vivendo agora é mérito seu, seja ela ruim ou boa, eu sempre falo isso, né? Responsabilidade nossa, daquilo que nós internalizamos, das nossas crenças, né? Da nossa programação. Então, nós somos co-criadores. Então, se você está vivendo uma realidade positiva, poxa, ó, te parabeniza. Eu mereço isso, sabe? Isso aconteceu na minha vida, eu conquistei porque eu mereço, né? E só que assim, eu sei também, Teca, não sei se você concorda comigo, né? Eu já vai fazer agora 9 anos que eu atendo pessoas e assim, muitas dessas questões do que a gente está trazendo aqui desse sintoma, ele tem a ver com a nossa criança interior, né? Ele vem de uma programação que a gente teve no nosso passado, que muitas vezes essa programação foi mais negativa do que positiva. Uma programação onde você buscou muitas vezes o reconhecimento fora, né? Digamos assim, o reconhecimento dos teus pais, da tua família, e você muitas vezes não teve aquilo, né? Não teve a validação, né? Não sentia que você dava orgulho para os teus pais. E a criança ela vai crescendo com um diálogo mental totalmente equivocado em relação a ela mesma, né? A honra, né? Com certeza, a honra é super honrar, né? É muito importante a gente honrar os os nossos pais, os nossos avós. É Sim, fundamental, mas né? eu digo assim que muitas coisas, quando a pessoa cresce com esses sintomas, eles têm uma origem. Não é por nada que a gente está internalizando isso e sentindo isso, sabe? Esse não merecimento, essa sensação de insuficiência, a sensação que nunca consegue agradar, né? Então, o que acontece? Eu vou trazer até um exemplo para que as pessoas talvez possam se identificar. Eu atendi uma pessoa que foi bem intenso, né, com esse sintoma, que foi o seguinte. É, ela percebeu nas nossas sessões que ela
estava se anulando completamente. Na verdade, ela chegou até mim porque ela estava adoecendo, ela estava com crise de pânico, né? E ela percebia, ela disse que ela tinha... Ai, Gabi, eu tô com Uhum. sempre essa sensação de fraude, né? Que ela se colocava, por exemplo, em lugares, nas amizades, em situações que ela sempre tentava agradar, que ela fazia de tudo, mas no fundo, às vezes, ela nem queria participar de algum, sabe? Ah, vamos me convidar para jantar, vamos me convidar para ir para um almoço. Ela não estava afim, mas ela sempre aceitava os convites, né? Porque ela tinha um receio, medo de dizer Uhum. não para as pessoas. E aí ela foi passando, né, por várias situações na vida dela e que ela percebeu nesse momento que ela estava se anulando. Mas olha que interessante, no passado dela, desde Uhum. criança, a mãe dela falava para ela que ela tinha que ser arquiteta, tá? Só que essa criança não queria. Desde Uhum. criança ela sabia qual era o dom dela. Ela sempre quis fazer medicina. Desde pequenininha ela falava que ela queria ser médica, para ela. Mas ela nunca falou, nunca verbalizou isso para a mãe dela. Olha que interessante. Por que que ela não falava? Por que que ela concordou com a mãe? Pensa, ela passou a vida toda, ela fez faculdade de arquitetura, ela se formou em arquitetura, mas ela não estava Uhum. feliz, né? E hoje ela deve estar com o que a minha idade, mais ou menos, né? E aí a vida foi trazendo esses sintomas, crises de pânico, ansiedade, depressão, sabe? Baixa autoestima, e ela é uma mulher linda. E aí o que que acontece? Avaliando a história dela, ela não conseguia falar para a mãe e ela sempre buscou reconhecimento, validação. Então ela fazia tudo que a mãe queria. Tudo que a mãe falava, ela ia lá e fazia, sabe? Para receber o sim, para que a mãe tivesse orgulho dela, reconhecesse essa criança, É, né? Oi? então, Isso, necessidade de exatamente, essa aprovação, de aceitação. necessidade de aprovação, de aceitação. Só que hoje, né, Uhum. avaliando a história dela e até perguntando por que que você nunca falou não, então, para sua mãe? Por que que você nunca falou, né? Que não queria, que queria fazer medicina? Porque ela não conseguia, porque ela achava que a mãe ia ficar contra ela, que a mãe ia reprovar ela, né? Então, olha que interessante isso, e o quanto isso impacta a vida da pessoa, né? Uh, e aí, Muito. assim, De dentro da. Exato, só que constelação dentro da. familiar. Constelação da gente é maravilhoso, é sensacional, porque ajuda a romper esses padrões de mentalidade, de comportamento, de sentimento que a gente traz, né, dos nossos pais, do que a gente viu, ouviu e sentiu desde a infância, desde a barriga, desde a concepção. E isso, de uma certa forma, olha, a gente honra os pais, é importante honrar os pais, é importante honrar a ancestralidade. Mas essa parte negativa, de uma certa forma, não é culpa deles, né? Eles também fizeram o máximo que eles puderam. Mas esses vícios, muitas vezes, de comportamento que eles trazem, que eles carregam com eles, acabam impactando na vida da gente quando adulto. E aí a gente chega adulto e fica assim, fica inseguro, né? Não tem capacidade de assumir a sua autenticidade, né? De ser quem você verdadeiramente é, de falar realmente o que você pensa, né? De dizer não quando você está afim de Sim. não, né? Da importância do você se respeitar. Sim. A questão é que a pessoa acaba sempre buscando fora o que ela não encontra nela, né? A falta de aceitação, a falta de aceitação. Claro, Uh, é, é, agora, né? eu acho que o Imagina você. resumo, na verdade, desses sintomas é exatamente isso, né? Existe uma não aceitação em relação à própria pessoa. Os pensamentos equivocados que foram desenvolvidos Sim. por N situações que a pessoa viveu, né? Por exemplo, no caso dela, por que Exato. que ela buscava tanto essa aprovação e ela ficava quieta? Porque ela viveu muitas críticas desde criança, com os primos, primas, É, né? Ela me contando, com certeza, sofreu bullying, né? né? Então, com certeza ela não deixaram ela fazer o que ela queria fazer, o que ela podia fazer. Então, os pais eram muito controladores, né? Exatamente, Limitavam rígidos muito. demais. E aí ela foi se colocando dentro de uma caixinha, né? Aceitando o que vinha fora, mas aí olha o que que acontece, a vida vai trazendo, porque aquilo que a gente está vivendo hoje, a dor que a gente está vivendo, sempre é para nossa cura, né, Teca? Sempre é para nossa evolução. Então, identificou esses sintomas, percebeu o que que eu vou fazer com isso? É a nossa postura
mediante a situação, né? Porque as dores emocionais que a gente está vivendo, as situações, elas vêm para a gente se fortalecer. Elas vêm para a gente, para nós nos curarmos, né? Para que a gente possa evoluir. Então, seja qualquer dor que você está vivendo agora, olhe para isso como algo bom, no sentido, ok, tá doendo, tá ruim, mas o que que eu vou fazer com isso? Mediante essa situação, né? Porque eu acredito que todos nós temos capacidade, todas as capacidades já vem, né? A gente já tem isso intrínseco em nós, né? Na nossa alma. Então, mas existem caminhos, né? Que a gente vai trilhando aí para ir ressignificando, né? Para melhorando várias situações da nossa vida. As habilidades que a gente não tem, a gente conquista, né? A gente consegue, é treinável, é aprendível, Isso. né? Então, E me conta uma coisa, então, Teca. Você falando desses teus sintomas, e tá cortando um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa me interrompe. Você falando desses teus sintomas, enfim, que você viveu assim, isso foram anos, assim, como é que foi o teu processo que você sentia isso? sim, foram anos, né? Obviamente, não Uhum. todos de uma vez, né? Tinham altos e baixos. Uma hora um estava mais sobre, um se sobressaía mais que o outro e tudo mais. Mas foram anos, Uhum. anos, anos. E assim, Literalmente. você só percebeu isso depois que você entrou para esse caminho do autoconhecimento? Como é que foi essa tua jornada, digamos assim, que você começou a se dar conta? Eu só percebi depois que eu mergulhei profundamente no Uhum. autoconhecimento, no desenvolvimento. Depois que eu fiz muitos trabalhos sobre mim mesma. Depois que eu fiz muitos trabalhos sobre mim mesma, as mentorias, os treinamentos, terapias alternativas, constelações familiares, eu fui entendendo o quanto eu estava Uhum. mergulhada na síndrome, né? E aí eu fui entendendo o que eu poderia fazer para sair da síndrome, quais eram as, as principais características ali, ou atitudes, enfim, que eu deveria olhar e tomar e assumir a vida para que eu pudesse sair dessa função, para que eu Sim. pudesse sair, né? Então, e uma é a autenticidade, assumir a sua autenticidade, assumir quem você verdadeiramente é. Por quê? Porque nós somos todos únicos, insubstituíveis. E ninguém é Uhum. melhor do que ninguém, né? Então, eu tenho o meu conhecimento, o meu nível de experiências, diante das minhas experiências de vida, diante das minhas escolhas profissionais, e de tudo que aconteceu comigo, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente do outro, da outra, né? E isso não quer dizer que você é melhor ou pior, mais uma faculdade diferente, porque você é médica e eu sou gestora comercial, que você é melhor que eu. E quando você está sob a síndrome, você tem a tendência de se colocar de uma posição inferior a todo mundo. Então, todo mundo é mais inteligente que você, todo mundo é melhor que você, todo mundo é mais capaz que você. Então, a tendência é que você se cale, a tendência é que você não dê opinião, a tendência é que você não saiba nem fazer perguntas, porque você se sente tão insignificante que você não aparece, que você é assim. E o pior é que tem muitas dessas pessoas da síndrome que gostam de ser vistas, que gostam de ser elogiadas, que gostam, só que não tem elogio, não encaram isso como uma verdade, como uma realidade, não entendem que isso realmente faz parte delas. Entendeu? É assim, a diferença entre alma e ego. Sim, porque o nosso ego. Uhum. É a O alma, nosso ego gosta de ser alimentado por a isso, né? essência. Mas às vezes é o sentimento, que é a nossa segurança, que é a nossa autoconfiança, né? Porque a autoconfiança, ela vem daquilo que nós sentimos. Uhum. E. Né? Muitas vezes o caminho que não é verdadeiro, é superficial, é aparente. Então, quando você aprofunda, a gente vai na E raiz, o que né? que você. Então, uma você assumir essa autenticidade, é você procurar formas de você se conhecer o máximo possível, como você funciona, quais são suas qualidades, suas aptidões, suas competências, né? O que faz você ser uma pessoa bem vista, bem quista, valorizada no profissional, valorizada no meio que você vive, no meio social, na sua família, né? Então,
através de você se vasculhar, entender quem você é, quais são os valores, seus princípios, o que é prioridade para você, o que é importante, Isso. o que não é. Já, eu ia te perguntar exatamente. Tá cortando um pouquinho, mas eu ia te perguntar exatamente isso. Na tua história, o que você fez que talvez assim possa ajudar eles, né? Quem tá com esses sintomas agora. Primeiro, identificar. Eu acho que o primeiro ponto é identificar e saber que você tem isso, né? Tá consciente, tá consciente. Com certeza. Primeiro ponto é você adquirir a consciência, né? Você realmente entender e aceitar que você está passando por isso. Porque é uma síndrome psicológica, né? Não é algo tratado com medicação, nem nada. É algo tratado consciente, né? Então, quanto mais consciente sobre si, mais você assume o seu lugar no mundo. Então, e a síndrome é uma dos fenômenos psicológicos mais, digamos que, sabotadores que impedem você de realizar seus sonhos. Certo. Isso. Então, a partir do momento que você tem a importância de você esse é o primeiro ponto na tua visão, assim, assumir a sua autenticidade. O que de fato é assumir a sua autenticidade? Fala aí para as mulheres, para o pessoal. Foi o que eu acabei de dizer, né? Assumir a sua autenticidade é você se conhecer como um todo e saber entender exatamente quais são as suas qualidades, né? As suas atitudes, as suas experiências, tudo que você tem de melhor e de pior, no caso, né? Tudo que você tem também que desenvolver. Então, a partir do momento que você tem de melhor o que você tem que desenvolver, você assume o seu lugar no mundo. Você não tem vergonha de ser quem você é. Você não tem vergonha de assumir opinião. Você não tem vergonha de saber que você não sabe uma coisa. E esse é um ponto fundamental, né, Teca? Que o resumo é assim, poxa, eu preciso aceitar quem eu sou. Só que para eu aceitar quem eu sou, primeiro eu preciso me conhecer. Não é... Vamos trocar o verbo. Precisar precisa de um monte de coisa. A gente precisa fazer xixi, a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Eu escolho. A escolha, ela é muito mais poderosa. Ela é a alma. Eu escolho assumir a minha autenticidade. Eu escolho assumir o meu lugar no mundo. Eu escolho ser quem eu verdadeiramente sou. Não ter vergonha de ser quem eu verdadeiramente sou. Porque as minhas experiências dizem assim, só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. Sim. Entendeu? Eu não sou obrigada a saber tudo no mundo. Ninguém sabe tudo no mundo. Ninguém é perfeito. Sim. Né? Mas eu sei que eu sou ser único, porque não existe outra terra. Não vai existir outra terra. Não existe outra Gabriela. Não vai existir outra Gabriela. A Gabriela, ela é composta, na idade que ela tem hoje, por tudo que a Gabriela viu, ouviu ao longo de toda a vida dela, todas as experiências que ela passou, todos os processos que ela passou, as dores, as delícias, os desafios, as dificuldades, as conquistas, o sucesso, que fizeram a Gabriela ser quem ela é. Então, e aí não dá para comparar. Porque... E aí, passo. Aí eu já vou emendar no segundo passo. Não se compare a ninguém, evite comparações. Então, assuma a sua autenticidade e evite comparações. Não se compare a ninguém. Por quê? Porque você é um ser único. É um ser especial, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Exatamente. Né? Não tem outra Sandra, não tem outro Roberto. Tem vários nomes iguais, mas personalidade, pessoa, vivência, experiência, não tem. Então, não tem por que você ter vergonha. Não tem por que você ter vergonha de emitir uma opinião. Com todo o perdão da palavra, vou falar bem um palavrão aqui na nossa live. Foda-se o que o outro está pensando sobre você. Tô nem aí se a pessoa... se eu não sou, que eu não sei tal negócio do livro X. Tô nem aí. Eu sei o que faz bem para mim, o que é prioridade para mim, o que é importante para mim, é isso que me importa. Quanto mais você assume o seu papel no mundo, mais você realiza, porque mais você vibra na lei da potencialidade
mais você atrai aquilo que você quer na sua vida. Porque nós atraímos o que nós vibramos. Se a gente vibra numa baixa frequência, se a gente vibra em pensamentos negativos e tal, se a gente entra nessa frequência, a gente só vai atrair uma vida. Aí depois o povo não sabe por que atrai tranqueiro, relacionamento, depois não sabe por que atrai emprego ou trabalho, que não paga bem, ou que é abusivo, por que tem relacionamentos abusivos na família, com amigos e tal, as abusam psicologicamente, abusam financeiramente e tal. O que você faz? Como você se posiciona? Eu acredito que seja a aceitação de quem você verdadeiramente é. Que muitas pessoas estão com o centro fora e não dentro, né? Que não conseguem perceber esse potencial que eu digo que é um potencial divino que todos nós temos. Que nós vamos nos perdendo ao longo da vida em várias situações, que a gente vai, sabe, colocando mais negatividade do que coisas boas. A gente vai ficar nessa comparação externa, quando na verdade é aquilo que você falou, nós somos joias raras. Cada um é um diamante aqui. Cada um é uma centelha divina, né? Eu uso sempre essa metáfora, Teca. É como se, assim, imagina um oceano, tá? Um oceano gigante. E cada um de nós é uma gotinha desse oceano, que forma o oceano, que é o todo, né? Então, assim, cada um de nós é importante para esse oceano. Tem uma contribuição no mundo, tem uma contribuição na sua vida, né? Então, quando você assume essa identidade, é aquilo que a Teca falou, dane-se o que vão pensar sobre mim, dane-se como vão me julgar, dane-se, entendeu? No sentido que eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, aquilo que eu nasci para fazer, aquilo quem eu sou verdadeiramente, né? E aí, quando você assume esse poder, você vai perceber que as pessoas não vão te paralisar. Até elas vão tentar, vai vir, sabe? Coisas assim externas. Mas você sabe para onde você está indo, você está centrada na tua verdade, você está centrada em você, né? Então eu digo que eu acho que esse tudo para muda. mim, Teca, é o sucesso verdadeiro, sabe? É o sucesso, né? É alcançar isso e dizer, poxa, que legal, que bom que eu consegui me sentir dessa forma hoje. Porque, assim, a realidade é que eu, na minha situação, tá, na minha vida, nossa, eu nunca imaginava me expor, tá? Eu era aquela criança que na escola, Teca, tinha medo até de fazer isso aqui, ó, presente, sabe? Até de falar, assim, de querer ser, de querer, assim, que as pessoas não me vissem, não falassem nem comigo, né? Então, assim, totalmente, assim, fora de mim mesma, sabe? Totalmente, mas por quê? Hoje eu entendo que foi pelo aquilo que eu ouvi, pelo aquilo que eu vivi, pelo que eu internalizei em relação a mim mesma, né? Pela consciência que eu tive através daquelas situações. Então, gente, tudo é um processo de cura, é um processo, assim como a Teca, né? Poxa, foi atrás, estudou, se dedicou, entendeu, se autoconheceu, e a nossa vida é assim, tá? Então, se você tá vivendo isso hoje, tá tudo bem. Primeiro passo, pare de se culpar. Porque as mulheres têm, um chicote aí gigante, né? Pá, pá, pá. E aí se compara ainda mais com mulheres que estão avante, que conseguem fazer as coisas. Não, é como a Teca falou, cada uma está dentro do processo que tem que viver, passando pelo que tem que viver agora. Mas é o quanto você escolhe ser melhor. O quanto você decide que você quer melhorar a sua vida. O quanto você decide que você quer se fortalecer, ser mais segura de si. E sair de onde você está. Porque quando você faz essa escolha, você vai perceber que vai vir pessoas, eventos, situações, processos, terapias, o que for. O caminho se abre, sabe, gente? O caminho vai abrindo para que você possa trilhar. É muito incrível isso, né, Teca? Por isso que realmente a gente tem que escolher, né? Tô numa situação ruim, tá tudo bem, quem não esteve? Não tô me sentindo legal, não tô bem comigo. Tô tudo bem, quem não esteve? Agora, o que eu vou fazer com isso? Quanto tempo eu vou permanecer ali? Né? Quanto tempo eu vou permanecer? Isso. Quanto tempo eu vou permanecer? Porque é óbvio que a gente é óbvio que a gente vai estar em algum, entendeu? Mas você escolhe o tempo que você vai exatamente, nessa né? história. E tem pessoas que realmente passam a vida. E tá tudo bem, é a escolha de cada um. Né? É o processo de cada um. É o quanto você quer permanecer naquela dor, quer permanecer naquele sofrimento, quer permanecer naquela situação.
né? Então, escolha sair disso, tá, Total. gente? A nossa dica aqui é essa, né? Poxa, vamos lá. A vida aí tá pra gente experienciar, pra gente ser feliz, pra gente ter bons relacionamentos, ter uma boa profissão, pra gente estar segura de quem a gente é, porque é a virada de tudo. Quando você tá segura de quem você é nesse mundo, quando você se conhece, olha, eu vou falar que eu ainda tenho processos, né? Porque eu acho que até o final, isso para mim é humildade, né? Dizer, poxa, eu ainda tenho tanto para aprender, mas tanto para aprender, né? Só que hoje Não, a gente só que é assim, quando eu forte. olho para o meu passado, eu tô melhor do que eu estava, né? É, Quer dizer, aqui na Terra, né? Quando a gente estiver vivo aqui na Terra, depois a gente continua não para aprendendo também, porque nunca, o né? Não para aprendizado nunca. é Nossa eterno. evolução. Nossa Não, evolução. não Mas para é nunca. legal também numa prova real, e já nessa vida a gente vê o quanto a gente melhorou, né? Como estava a minha vida no passado e como Ah, está agora. Porque a gente consegue se percebendo isso e vendo isso, né, de uma forma prática. Então isso é muito bacana, né? E até para a gente se parabenizar, que isso é sim. importante, né? Poxa, que legal, olha só. Olha, quando eu olho para trás, parece que nem é. É como, na minha vida, até que é como se tivesse duas vidas numa só, sabe? Da realidade que eu estava há muitos e muitos anos atrás, claro, né? Da realidade que eu vivo hoje, sabe? É uma outra vida, é uma outra etapa. É a mesma Gabriela, mas é uma consciência diferente. Né? É uma consciência, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então eu acredito que é uma caminhada. E quando a gente está nessa aceitação de quem a gente é, as coisas acontecem. As coisas fluem, né? De uma forma leve na nossa vida, né? E, Com e certeza. assim, Teca, eu não sei como é que tá teu tempo aí. Você quer deixar alguma dica para eles, alguma coisa que você considera que seja importante também para quem está vivendo essa situação agora, além daquilo que a gente já foi abordando aqui? Eu quero dizer que todo mundo passa por processos, né? A gente passa por diversos processos em diferentes fases de vida. E a gente tem que aprender a olhar para a gente com carinho, com cuidado, né? Se amando mais, honrando a nossa vida, honrando a vida que Deus nos deu, pedindo orientação, né? Orientação espiritual, orientação de um mentor, orientação de pessoas que sejam experientes, que nos ajudem a ampliar a nossa experiência, para que a gente possa continuar o nosso caminho de evolução aqui, né? Porque sempre a minha mentora Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: nós estamos encarnados por dois motivos: sermos felizes Uhum. e evoluirmos. Então, se por algum momento não está sendo feliz, a gente está em processo de evolução, a gente está em processo de crescimento. Então, quando a gente acolhe isso, entende que isso faz parte da vida, a vida vai ser assim até a gente passar dessa para uma melhor, a gente já começa a aproveitar mais, a levar uma vida mais leve, né, com mais aceitação, como a disse, né, sendo gratos por quem nós somos, por tudo que temos, somos, por quem olhar para trás e ver tudo que a gente já construiu e já viveu, e olhar para frente e tendo a certeza de que todos os dias a gente procurar evoluir um pouquinho, né, fazer uma partícula daquilo que tem de melhor dentro da gente, principalmente pregando uma das principais ensinamentos de Jesus, que não faça com o outro aquilo que você quer com você, a gente vai conquistando tudo aquilo que a gente quer. Né? Então, é muito importante a gente olhar, né? Eu falo por mim, a gente olhar no espelho e agradecer por quem a gente é, agradecer por toda a nossa trajetória e saber que aonde a gente chegou pode ajudar Uhum. muita gente. Então, que a gente possa assumir esse nosso lugar no mundo, pegar isso e usar não só a nosso favor, mas também para ajudar pessoas que podem ser Uhum. transformadas por nós. Porque nós todos temos o poder de transformar vidas. Né? A partir do momento que nós somos filhos de Deus, a gente cocria tudo. Então, acho que esse é o meu principal recado. Que a gente se ame mais,
e que a gente ame os outros como a Que lindo. nós. Ame-se mais, né? Meu perfil, Gabriela, ame-se mais, porque tudo começa pelo nosso amor, né? Pelo nosso próprio amor, né? Para que a gente possa realmente nos doar, fazer pelo próximo. O primeiro passo é a gente estar fortalecido com nós mesmos, né? A gente pode ajudar de todas as formas, gente. Qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo, você tem alguma coisa, você tem algum talento, algum dom, alguma coisa que você consegue. Todo mundo contribuir para a vida de alguém, tá? Então, nunca se colocar nessa posição de ser menos. Ah, porque a pessoa tal conseguiu, porque Não, meu amigo, nós meu vizinho, todo mundo avança e eu não avanço. Gente, como nós falamos, você não está se sentindo legal com a tua vida, com o que está acontecendo, tudo tem como a gente melhorar, né? Tem pessoas que nos auxiliam, assim como nós aqui, que podem também né, contribuir para vocês. Existem muitos profissionais, graças a Deus, né? Dentro dessa área de desenvolvimento humano, porque nós precisamos dar as mãos uns para os outros. Nós somos todos um, né? Nós somos todos um, então todo mundo tem a agregar. E eu aprendo com todo mundo que passa, pelos os meus clientes que chegam até mim, nossa, eu aprendo demais com cada um. Cada pessoa e com cada pessoa é certeza, a gente única, cada pessoa é única, né? Então, aproveite, se conheça mais. Tá doendo a situação que você está vivendo? Olhe para isso como algo positivo, como algo, o que eu tenho que aprender, por que Deus está me trazendo essa situação, por que é que eu estou sentindo isso? Ali está a sua grande cura. E isso eu posso falar, Teca, com muita propriedade, porque assim, a minha maior dor foi a minha maior cura. A minha maior dor foi a minha maior cura. Né? Foi a rejeição que eu vivi desde criança, desde pequena, que eu vivenciei com a minha mãe. E caramba, olha, eu olho para isso hoje e digo, gente, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui fazendo o trabalho que eu faço hoje. Eu não estaria ajudando outras pessoas, eu não estaria sendo terapeuta, fazendo os processos que eu faço, porque foi a dor que eu vivi, que eu consegui superar, que me motivou a fazer o meu trabalho hoje. Então, percebam como Deus é incrível na nossa vida. Nada que acontece em vão. Tudo vem para a tua evolução, tudo vem para você crescer, para você aprender. Então, não se prenda ao teu passado, não se culpe por você estar sentindo coisas negativas ou estar passando por coisas difíceis. Tudo é para o nosso melhor. Tudo é para o nosso melhor. é isso aí. Né? Tudo é para o melhor. Falou. Então, acho que fica o recado. E eu também queria deixar aqui para o pessoal, Teca, que eu até nem te falei, assim, se algumas pessoas talvez se identificaram, né? Hoje eu realizo ainda atendimentos individuais, eu vou estar proporcionando 2 consultorias gratuitas, tá, gente? Para quem me mandar a mensagem aí, tiver interesse, que se identificou com aquilo que nós falamos, né? Que percebe que tem esses sintomas relacionados com a síndrome, né, a sensação de ser uma fraude, síndrome da impostora, me mande mensagem que a gente agenda aí uma consultoria para conhecer um pouquinho mais da história da pessoa, né, e saber também de que forma que eu posso contribuir. E como eu falei lá no início, né, eu sei que muitas coisas que cada um vivenciou no passado, tem ali uma não aceitação, tem ali ainda sentimentos, sabe, negativos, rejeição, abandono, críticas, comparações, um monte de situações emocionais que não foram dissolvidas, né? E que isso faz com que a pessoa cresça e tenha internalize coisas negativas em relação a ela mesma. Então, tudo isso é passível de mudança, né? De ressignificar, de reprogramar a nossa mente. Tudo a gente pode... A nossa mente, ela é moldada, né? Ela é moldada. Então né, para encerrar, assim, não se culpe por estar vivendo o que você está vivendo, por estar sentindo o que você está sentindo. Tudo é passível de mudança, mas primeiro eu preciso escolher, né? Eu preciso sim dizer, poxa, eu vou fazer alguma coisa, eu quero sair dessa situação. Quanto você quer? Ah, eu quero de 0 a 10, 3. Esquece. Não, de 0 a 10, olhando para a situação que eu tô, eu quero 9,5 sair disso. Aí sim, aí você vai se movimentar. E com esse teu mindset, com essa tua mudança, com essa tua escolha, vai vir pessoas, vai vir situações, vão acontecer coisas que vão, sabe, fazer com que realmente se movimente, né? Com que as coisas vão melhorando na sua vida, né? Então tem que ter ação, né, Teca? Tem que ter ação.
Tem que ter ação. Com Mas certeza. é isso, minha querida, é isso, Falou viu? Te tudo. agradeço demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Você é uma Eu pessoa que agradeço. iluminada de coração, assim, a gente sente a tua verdade, a tua integridade, e eu acredito que o mundo precisa disso, sabe? O mundo precisa de pessoas que sejam íntegras, que sejam verdadeiras, que nós precisamos assumir quem nós somos, independente dos teus defeitos, independente do teu passado, independente do que você errou. É dizer, poxa, vivenciei isso, fiz isso, mas hoje eu sou uma pessoa É, diferente, né? Então, obrigada por todo o com conhecimento certeza. que você trouxe aqui para as pessoas. Espero que isso já possa movimentar muitas vidas, né? Porque o nosso objetivo aqui é esse, é às vezes trazer uma palavra, uma frase, alguma coisa que tocou o coração, que tocou aquela pessoa e que a partir disso ela vai ter um movimento diferente, né? E parabenizar também o teu trabalho, né? Tudo que Com você certeza. faz. Porque é aquilo que eu falei, é uma gotinha no oceano. E todos juntos somos melhores, né? Então, Com certeza. obrigada. Eu agradeço, Luiz. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite comigo. Eu admiro muito você, o seu trabalho também. Tenho certeza que você vai prosperar muito nesse universo que você está nadando. E parabéns pelo Tá bom, trabalho minha você querida. também, Muito tá bom? obrigada, tá? Pessoal, como eu falei, quem quiser passar pela consultoria comigo, é só me mandar mensagem ali inbox, né? Ou colocar aqui eu quero, que depois daí a gente conversa. E a Teca também, querem adicionar a Teca, tá? Acompanhar o trabalho dela, que é maravilhoso. Vai, pessoal, entra lá, hein? Isso, Arroba Teca. Entrem lá, podem mandar inbox, tá bom? Vai ser isso um aí. prazer. Estamos juntas. Obrigada por Obrigada a tudo. todos que participaram. Vamos tirar uma foto, Teca? Eu não sei se alguém tirou aqui, só o meu negocinho. Vamos, Ai, não baixa vamos mais fazer agora aqui. foto. Gente, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Alguém. Aí, agora voltou. Peraí, vamos lá. Deixa eu apertar aqui no ladinho. Ixi, só um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir. Tô com o celular novo aqui, Teca. Deixa, Eu tô com o deixa eu ver celular se eu novo. consigo. Eu vou fazer uma besteira. Ainda melhor eu não apertar aqui, peraí. Alguém tira para Deixa eu ver nós. se eu Ou depois eu acho que também consigo. eu consigo pela live salva. Vai. A Kátia vai tirar uma foto. Bom, depois se não tirou, tá tudo certo. Eu pego pelo vídeo, tá, gente? Ó, um beijo enorme no coração de todos. Mais uma vez, Teca, obrigada. Deu uma trava. Um Beijo, beijo. querida. Até a próxima, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.